Olá! Sabe quando a gente pensa que tudo que fazemos online, cada clique, cada mensagem, simplesmente some no ar? Pois é, não é bem assim. Tudo deixa um rastro digital. E às vezes a justiça precisa seguir esses rastros para resolver um caso. Hoje, a gente vai entender direitinho como a lei brasileira lida com essa situação. Então, essa é a grande questão, né? Como é que a justiça consegue acessar os seus registros na internet? A resposta não é um simples sim ou não. A lei aqui no Brasil criou um caminho bem específico, cheio de regras bem rígidas. Vamos entender esse processo passo a passo. Bom, tudo começa com um pedido formal feito à Justiça. E a base para isso está lá no artigo 22 do Marco Civil da Internet, que é a lei que basicamente rege o nosso mundo digital. Esse é o primeiríssimo passo para que os dados de alguém possam ser acessados. Mas, peraí, o que são exatamente esses registros? A lei divide eles em dois tipos. Pensa comigo. Os registros de conexão são como o envelope de uma carta. Eles mostram de onde ela veio, para onde vai e a data, mas não o que está escrito dentro. Já os registros de acesso a aplicações, e a carta em si. É o que foi escrito, as fotos que você mandou, ou seja, tudo que você fez dentro de um site ou de um aplicativo. E quem é que pode fazer esse pedido? É aqui que a coisa fica bem interessante. Não é só a polícia numa investigação criminal, não. Em qualquer tipo de processo, seja civil ou criminal, uma das partes envolvidas pode chegar para o juiz e pedir o acesso a esses registros para usar como prova no caso. Certo, mas também não é só chegar e pedir. A lei, muito espertamente, criou uma espécie de cadeado para proteger a nossa privacidade. E para abrir esse cadeado, o pedido precisa vir com 3 chaves, que são obrigatórias. Vamos ver agora quais são elas. É isso mesmo. A regra geral é a nossa privacidade. O acesso aos dados é a exceção da exceção. E para essa exceção acontecer, não tem jeito. Precisa ter as 3 chaves. Sem elas, a porta simplesmente não abre. Então, que chaves são essas? A primeira é indícios do ilícito. Precisa existir uma suspeita real, concreta, de que algo ilegal aconteceu. Não vale aquela pescaria de dados para ver se acha alguma coisa, sabe? A segunda chave, utilidade. Quem está pedindo precisa mostrar que aqueles registros específicos são essenciais para a investigação. E a terceira, período. O pedido tem que ter data de início e de fim, um intervalo de tempo bem claro e justificado para o caso. E a consequência disso é fundamental. A lei é taxativa. Se faltar uma única dessas chaves, o pedido é considerado inadmissível. Ou seja, o juiz não tem escolha, ele tem que negar. Essa é a nossa principal barreira de proteção contra investigações genéricas ou até abusivas. Ok, já entendemos como se faz o pedido. Agora, vamos para o outro lado da mesa, a decisão do juiz. O papel dele vai muito além de um simples sim ou não. O artigo 23 da lei o transforma no verdadeiro guardião da nossa privacidade. A lei define a missão do juiz com todas as letras. Mesmo que ele autorize o acesso aos dados, ele tem o dever de zelar pela preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do usuário. E como é que isso funciona na prática? O juiz tem ferramentas bem poderosas para cumprir essa missão. Ele tem que garantir o sigilo absoluto das informações para evitar qualquer tipo de vazamento e, o mais importante, ele pode decretar segredo de justiça no processo. Isso restringe o acesso aos dados apenas às partes diretamente envolvidas, protegendo a pessoa de uma exposição pública. Então, quando a gente olha para esses 2 artigos juntos, o que a gente vê é uma verdadeira balança. De um lado, está a necessidade de investigar e de produzir provas, e do outro, o nosso direito fundamental à privacidade. E este slide mostra perfeitamente essa dinâmica. De um lado, o artigo 22 garante o direito à prova, a ferramenta para buscar a verdade. Do outro, o artigo 23 impõe o dever de proteção, a obrigação de nos proteger. Aquelas 3 chaves e a figura do juiz são justamente os mecanismos que mantêm essa balança no lugar certo. E, no fim das contas, tudo isso nos deixa com uma pergunta fundamental para os dias de hoje. O que você acha? Esse sistema de chaves e guardiões realmente funciona na prática? A lei brasileira conseguiu encontrar o equilíbrio ideal entre a necessidade de investigar e o nosso sagrado direito à privacidade? Fica aí a reflexão.